Olá, bom dia ou boa noite, depende do horário que você vai me assistir. Eu hoje vou falar sobre o hino da procissão. É o Salmo 23, também chamado Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo que ela contém, a órbita terrestre e todos que nela habitam, pois ele mesmo a assentou sobre as águas do mar, sobre as águas dos rios a consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor, ou de permanecer no seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades, nem perjura para enganar seu próximo. Este terá as bênçãos do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Tal é a geração dos que o procuram, dos que procuram a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. É ele o Rei da Glória. Então, o que nos remete este salmo? O Senhor foi o Deus, nosso Deus, foi o que iniciou tudo, fazendo em primeiro lugar, ele falou que se gerasse a luz. Depois ele foi fazendo as outras coisas. Ele separou a luz da escuridão, aí as águas, a terra, e assim ele foi fazendo tudo, até que depois ele achou, quando ele considerou que tudo estava perfeito, ele fez o ser humano e o colocou para habitar nesta terra toda. Então, nós, como seres humanos, falhos que somos, temos nossas dificuldades de fazer o que o Senhor nos pede e confiar nele também. Então, quando deixamos de ser crianças e enfrentamos a vida com as dificuldades que ela tem, o que nos foi cultuado lá na nossa infância, nós levamos para a vida adulta. E temos dentro de nós um livre-arbítrio que serve para nos mostrar o que é certo e o que é errado. Isso tudo registrado na nossa consciência. Mas como vamos saber quando estamos fazendo certo e errado? Exatamente aí, por essa questão do que está gravado dentro de nós. Não perverter o nosso próximo, não matar, não roubar, não o falso testemunho, esse tipo de coisas, quando nós fizemos, nós estamos sabendo que é errado, mas está em nós de não levar isto adiante, de tentar agir dentro do modo que é do agrado do Senhor. E, por exemplo, a fé na palavra de Deus é algo que precisa ser cultivado dia após dia. Então, como vamos fazer isto? Buscar a vontade de Deus nas nossas escolhas e orar sempre que temos alguma decisão para tomar, tanto uma mais simples como uma mais complexa.
É nesta hora que a nossa fé age neste pedido para ser orientado na nossa maneira de agir. Então, conforme os princípios, principalmente conforme os princípios espirituais, né? Porque ali é que sabemos quando estamos certos ou não nessas diferentes áreas da nossa vida. E então, reconhecer os caminhos que temos que buscar as orientações de acordo. Então, entre fazer o bem, ser gratos sempre, também é algo que cultivamos dentro de nós. A gratidão, quando nós nos acostumamos a agradecer pelas bênçãos ou pela dádiva do nosso próximo fazendo bem a nós, ou nós fazendo para o próximo, essa gratidão, ela sendo cultivada, ela se tornando um hábito, é muito prazerosa, porque as bênçãos vêm muito sobre nós. Sabendo reconhecer quando o nosso irmão está em dificuldade, de ajudá-lo nas decisões ou algo que ele precisa fazer, nas necessidades dele, é uma forma de nós também fazermos o que é o correto e o que o Senhor nos orienta. Então, porque Deus, Ele é perfeito, Ele é um escudo servindo de proteção contra os males que possam nos atingir, e também uma rocha que dá força e nos protege nessa caminhada. E recorremos também a Ele todos os dias, porque isso é uma prática diária, confiando na resolução dos nossos problemas, para atingir nosso potencial. Então, buscando ajuda também na questão do servir, na hora de servir, fazendo assim aquele bem que podemos fazer sem olhar a quem, sem pensar em recompensa, porque o bem que nós semeamos na nossa jornada, ele retorna em bênçãos. Então, é nesta forma que nós somos abençoados, fazendo bem. E na questão das nossas escolhas, de pedir o nosso pão diário, porque a oração foi nos ensinada, para nós pedirmos dai-nos o pão de cada dia. Por que nós não podemos pedir o pão para uma semana ou para um mês? Já ficaria suprido a nossa despensa? Não. É o pão de cada dia. Dai-nos o pão de cada dia. Pedir o pão, agradecer pelo pão e pelas bênçãos diárias que nos são acrescentadas. Basta dizer até que o povo, quando ele estava no deserto, ele também, o Senhor tinha muitas bocas para alimentar, porque eles caminhando no deserto, eles não tinham como plantar ou como usar da sua criação para aquela multidão de pessoas. Então o Senhor, todos os dias, provia aquela multidão com o maná no deserto, e era aconselhado que eles recolhessem só aquela quantia que eles fossem usar naquele dia. Por isso que é o pão de cada dia. Quando chegava o dia do descanso, no dia anterior era permitido que eles fizessem o recolhimento desse maná para 2 dias,
porque no dia de descanso eles não deveriam de trabalhar. O que acontecia? Quando eles recolhiam esse pão para os 2 dias, esse maná se mantinha intacto. E nos outros dias, quando era para ser recolhido só para um dia, os que, por ganância ou para, por exemplo, até para colocarem à prova, será que isso vai funcionar? Recolhiam a mais. O que acontecia? O que era recolhido a mais estragava. Os bichos tomavam conta. Então, simplesmente se executava a palavra, o que Deus pedia acontecia. Quando era aquele a mais, o alimento estragava. E quando era permitido recolher para 2 dias, ele se considerava intacto, obras do Senhor. Então, é por isto que deve-se pedir o pão de cada dia. E quando temos alguma dificuldade, vamos dizer, física, uma enfermidade, nós também pedimos a proteção e que Deus nos abençoe, que se faça a vontade dele naquilo que estamos enfrentando. Muitas vezes, porque nós somos imediatistas, queremos tudo resolvido para hoje, a vontade de Deus não funciona assim. Às vezes, o que nossa dificuldade imediata, às vezes até é resolvida. Outras vezes, há só uma paz na alma, procurando a solução daquele conflito, já nos conforta e depois acontece aquela bênção para o qual nós estamos preparadas para receber. Então, mais ainda para ilustrar como uma fé pode ser cultivada dia a dia, nós temos um belo exemplo com um girassol. O girassol, à medida que o dia amanhece, ele se volta para o sol. E como no transcorrer do dia, ele vai se virando conforme o sol vai fazendo aliás, não é o sol que faz o seu trajeto, é a Terra, né? Mas, enfim, naquela trajetória, o girassol vai se virando, sempre buscando a luz solar. E assim, nós devemos também buscar o apoio e sempre virados para o Senhor. É fácil? Não, não é fácil. Por isto que é uma dose diária. E o girassol, quando ele não tem a luz solar no dia nublado, o que ele faz? Ele se vira para o outro girassol e os dois juntos se fortalecem. E assim nós também, olhando para o nosso próximo, procurando o apoio dele, a compreensão, uma amizade, algo assim, nós nos fortalecemos, ou dando aquele apoio para o nosso próximo que está precisando, nós fizemos a nossa parte. E assim vamos fazendo tudo conforme os desígnios do Senhor. Espero ter contribuído com essa reflexão. Então, até numa próxima, uma boa semana e no nosso próximo encontro teremos mais reflexões. Que a vontade de Deus se pronuncie na nossa vida. Que assim seja e até lá.